Estatuto Social da Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás. Posse e recondução. Artigo 37. Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. Parágrafo 1º. Nos termos de posse, deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio fixo e um domicílio eletrônico, e-mail, nos quais o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado ou mediante envio para o endereço eletrônico informado e somente poderão ser alterados mediante comunicação por escrito à companhia. Além disso, o termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e às políticas da companhia. Artigo 38. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse desde a data da respectiva eleição ou nomeação. Artigo 39. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar à companhia, que zelará pelo sigilo legal, declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, pessoa física, e das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal do Brasil ou autorização de acesso às informações nela contidas. Parágrafo único. No caso dos diretores, a declaração anual de bens e rendas também deve ser apresentada à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Desligamento. Artigo 40. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária ou destituição ad nutum. Artigo 40. Os membros estatutários perda do cargo para administradores, conselheiros fiscais, membros do Comitê de Auditoria e demais comitês de assessoramento. Artigo 41. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando, inciso 1, o membro do Conselho de Administração ou fiscal ou dos comitês de assessoramento que deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões sem justificativa. Inciso 2. O membro da diretoria executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. Defesa judicial e administrativa. Artigo 42. Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Artigo 43. A companhia, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da companhia. Artigo 44. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos
constantes de registros ou de banco de dados da companhia, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial em ações propostas por terceiros de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. Parágrafo 1º. O benefício previsto acima aplica-se no que couber e, a critério do Conselho de Administração, aos membros e ex-membros do Comitê de Auditoria e aqueles que figurarem no polo passivo de processo judicial ou administrativo em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegada pelos administradores. Parágrafo 2º. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Na defesa em processos judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa for condenado em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir à empresa todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela companhia, além de eventuais prejuízos causados. Seguro de responsabilidade. Artigo 45. A companhia poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administrados e membros do Conselho Fiscal, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à companhia. Quarentena para a diretoria. Artigo 46. Os membros da diretoria executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente. Parágrafo 1º. Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva que estiver em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 2º. Não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva que retornar antes do término do período de impedimento ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada anteriormente à sua investidura, desde que não caracterize conflito de interesses. Parágrafo 3º. A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Código de Conduta e Integridade. Artigo 47. A empresa disporá de código de conduta e integridade elaborado e divulgado na forma da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Treinamento. Artigo 48. Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive os representantes de empregados e acionistas minoritários, devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela companhia, conforme disposições da Lei nº 13.303 e do Decreto 8.945. Parágrafo único. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela companhia nos últimos 2 anos. Conflito de interesses. Artigo 49. Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão
deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Artigo 50. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Capítulo 6. Do Conselho de Administração. Artigo 51. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da companhia e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016. Composição. Artigo 52. O Conselho de Administração é composto por 8 membros, a saber: inciso 1, 4 indicados pelo Ministro de Estado das Comunicações, dos quais 2 serão o presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, e 1 representante independente vinculado às áreas de telecomunicações, inclusão digital ou internet, com notório conhecimento, experiência e destaque em assuntos relacionados às atividades da companhia. Inciso 2. 1 indicado pelo Ministro de Estado da Economia. Inciso 3. 1 eleito pelos acionistas minoritários nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, como membro independente. Inciso 4. 1 eleito pelos acionistas preferencialistas que representem em conjunto, no mínimo, 10% do capital social, excluído o acionista controlador, como membro independente. E, inciso 5. 1 representante dos empregados na forma da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e sua regulamentação. Parágrafo 1º. A escolha do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração se dará na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria executiva da companhia não poderão compor o Conselho de Administração. O diretor-presidente poderá participar, a critério do Conselho de Administração, das reuniões desse colegiado sem direito a voto. Os demais membros da diretoria executiva poderão ser convocados pelo Conselho de Administração para participarem de reuniões, também sem direito a voto. Parágrafo 3º. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes ou pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 4º. Caracteriza-se conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 22 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, bem como no artigo 36 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo 5º. Quando, em decorrência da observância do percentual indicado no parágrafo 3º, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. Inciso 1. Imediatamente superior quando a fração for igual ou superior a 5/10. E, inciso 2, imediatamente inferior quando a fração for inferior a 5/10. Parágrafo 6º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros
independentes por meio da análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos, nos moldes do formulário padronizado. Parágrafo 7º. Quando não atingido o percentual mínimo do capital social indicado no inciso 4 deste artigo e não sendo possível aplicar as regras estabelecidas no artigo 141 da Lei 6.404/76, o cargo será ocupado por membro independente, indicado pelo Ministério Supervisor, até que este percentual seja alcançado.